Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler dois versículos, versículos 12 e 13. Mateus 21, versículos 12 e 13. Eu quero continuar a palavra do domingo passado. Tem uma parte que eu não consegui pregar domingo passado, eu vou acrescentá-la hoje. Todos acharam? Mateus 21, versículo 12 e 13. Tendo Jesus entrado no templo, olha, você leia e entenda. Expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vamos orar? Deus querido, Deus que cuida de nós, que preserva a palavra da verdade, que gosta da verdade, que é a verdade. Estamos diante da verdade da Tua palavra, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, me ajude a falar sobre isso. O Senhor me chamou para falar certas coisas. Me ajude, me dê sabedoria. Venha abrir o nosso entendimento. Eu quero orar por aqueles que estão na internet, aqueles irmãos do país inteiro que se comunicam conosco. Abençoe a vida deles, ó Deus. Abra o entendimento deles. Que esse arroz com feijão que nós vamos pregar hoje seja um instrumento de alerta, de sabedoria, de liberdade para todos eles. Dependemos muito do Teu Espírito. Sabemos que a ação dele é que produz vida, ele é que vivifica a palavra. Assim nós cremos que será e oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então, a semana passada eu comecei a pregação fazendo uma pergunta, que uma das principais funções do pastor é proteger o rebanho. Então o que é a igreja? A igreja é como se fosse um aprisco que tem um pastor, e a função do pastor é levar as ovelhas aos pastos verdejantes, né? E o que são os pastos verdejantes para nós nos dias de hoje? É a palavra de Deus, a palavra limpa, o evangelho da graça de Deus. Que diz mais o Salmo 23? Pastos verdejantes, águas de descanso. Depois que a ovelha come, ela bebe água e descansa. Descansa. E o salmista diz: refrigera a minha alma. O que é o refrigerador? Você compra aquela coca lá para esperar a pizza à noite, né? Estou brincando. Põe lá no refrigerador, na hora de beber está geladinha, refrigerou. O que é refrigerar a alma? É quando a ovelha encontrou segurança no Evangelho, sabe quem é Jesus. Ela está ancorada na verdade, ela tem uma alma refrigerada, ela não é mais uma pessoa perturbada de sentimento, jogada para lá, jogada para cá nas suas emoções. Porque tem muita gente que está na igreja perturbada nos seus sentimentos, ela é jogada para todo lado. Ela não sabe nem em que acredita, ela vive debaixo de angústia, de tristeza. Uma hora está bem, outra hora está mal. Ela não tem uma alma ainda refrigerada pela verdade, porque ela crê em muitas coisas estranhas. Mas uma ovelha que tem o refrigério da alma, ela está em pasta segura. Ela está confiante, tem uma âncora dentro dela, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então a função do pastor não é explorar as pessoas, fazer das pessoas uma massa de manobra, levá-las a fazer aquilo que ele bem entende, conforme o seu bel prazer. Mas é cercar as ovelhas, protegê-las, ajudá-las. E a parte principal, falar a palavra de Deus, falar, ensinar, ainda que elas cansem de ouvir. Tem que ensinar, por quê? Porque uma igreja guardada é uma igreja onde cada um conhece a verdade do Evangelho, é uma igreja protegida, porque a nossa proteção é o conhecimento da palavra de Deus.
Quando vem o lobo atacar as ovelhas, quem é que vai lutar contra o lobo? Não são as ovelhas. Você não vê na Bíblia Deus formando um exército de ovelhas para lutar contra os lobos. Por quê? Porque o lobo vai devorar a ovelha, o lobo mata e come a ovelha. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia um exército de ovelhas lutando contra leões. Porque Deus sabe que ovelhas são vencidas pelos leões. Quem é que luta quando vem o lobo ou o leão? É o pastor. Davi, quando estava guardando o rebanho dele, quando vinha o lobo ou o leão ou o urso tomar uma das ovelhas do rebanho, o que ele fazia? Eram as ovelhas que iam lutar contra o lobo? Não. Era Davi que lutava. Então a função do pastor é isso, lutar contra o lobo. É ele que luta, ele não vai levar o rebanho à guerra. Porque ele é aquele que leva as ovelhas ao pasto verdejante. Então como é que o pastor vai lutar contra o lobo e o urso? Com a verdade da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, ele protege as ovelhas falando a verdade, cercando, não permitindo que a voz do lobo, do urso se introduza no meio do rebanho para desviar as pessoas, feri-las, explorá-las. Certo isso? Então é o pastor que luta, por isso que ele tem que estar bem estabelecido no Novo Testamento, firmado na verdade. Por quê? Porque essas são as armas de proteção ao rebanho. Então uma ovelha que conhece a verdade, ela está protegida, ela tem o pasto verdejante que é a palavra de Deus. Ela vai às águas de descanso, ela encontrou a verdade, ela é segura. E ela é protegida. Então essa palavra é de proteção. Então nós lemos aqui, Jesus chega no templo, e ele chega lá, ele encontra, ao invés de encontrar pessoas no templo, presta atenção nisso, que estão querendo orar, pessoas que querem buscar a Deus, que estão interessadas na verdade, ele encontra, olha, no tempo dele já isso, para você ver, ele encontra lá um monte de gente que está fazendo um comércio dentro da igreja, dentro do templo. Ele encontra lá os cambistas. Quem eram os cambistas? Naquelas festas vinha para Israel gente de todas as nações. Eles traziam as moedas, o dinheiro corrente das suas nações. E eles queriam vir fazer os sacrifícios nos templos. Então lá dentro do templo eles estabeleceram os cambistas. Eram aqueles que ficavam na mesa, que faziam o câmbio, trocavam a moeda estrangeira pela moeda nacional. Então eles tinham grandes lucros nesta troca de moedas que se fazia no lugar que Jesus Cristo está dizendo, que é casa de oração. Que era casa de oração. Eles faziam um comércio. Tinha um lugar no templo chamado Pátio dos Gentios, onde os gentios entravam. Eles ocupavam aquele lugar para fazer o câmbio. Tinha também aqueles que vendiam os animais do sacrifício. O que eles estavam vendendo? As coisas da religião. O que eles estavam vendendo? Os pombinhos que iam ser mortos no sacrifício, no derramamento do sangue, conforme você via no Velho Testamento. O que eles estão vendendo? Os animais para ser utilizados para a oferta e o sacrifício no templo feito pelo sacerdote. Eles não estão vendendo coisas estranhas, estão vendendo o quê? As coisas da religião, as coisas da fé deles. Vocês estão entendendo? Então abre um parênteses aqui. Eu preciso falar essas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma agência de turismo. E essa pessoa está ligada às igrejas grandes. Você vai ver muito assim na televisão. Olha, uma grande viagem para Israel, né? Posso falar essas coisas com vocês ou não? Vou falar. Então, de dia tal e dia tal, grande caravana para Israel, nós vamos ver o túmulo de Jesus e vamos lá no monte e vamos fazer isso e vamos ver o tanque de Betesda e tal, e o líder principal da igreja, pronto, lá vem o pastor, não estou falando mal, preciso falar assim, vai estar lá fazendo as palestras, vai haver grande libertação, e você pode aproveitar até se batizar no Rio Jordão. A pessoa já é batizada, mas porque vai lá
Pode até se batizar de novo, não precisa se batizar a segunda vez, se já se batizou, no Rio Jordão. Então você vai encontrar muito movimento assim, uma liderança que tem uma forte programação de rádio, está na televisão, sempre fazendo o convite para caravana para Israel. E ele estava dizendo assim que muitos conseguem levar 100, 120 pessoas. E ele dizia assim que o mínimo que se gasta para uma viagem dessa, com alimentação, alojamento, hotel, tudo, no mínimo é uns 10, 12 mil reais, no mínimo. Né? Se ele consegue levar 100 pessoas a 10 mil reais, quanto dá? 1 milhão. É isso mesmo, 1 milhão. E ele me disse, pastor, é inacreditável. Sabe que o acordo que a companhia de turismo faz? 15% já é do pastor. Presta atenção. 15% já é do pastor e da família dele não precisa pagar nada. O resto é dividido pelas despesas, aquelas coisas todas. 15%. Então, você vê a pessoa numa forte programação de rádio, na televisão, com aquela, vamos lá, vai ser maravilhoso, aquela coisa toda, mas a finalidade, por trás de tudo isso, aquelas pessoas que vão, que ninguém sabe. Ele já está de rabo preso, vou falar assim, com aquela agência de turismo, já está tudo programado. Agora, a agência para muitos financia em 10 vezes, várias vezes, mas para ele já é pago antecipado. Os 15% que ele já tem direito aqui. Vocês entendem isso ou não? Então eu fico pensando, meu Deus, o que interessa? Se você quiser ir lá para Israel, é bonito ver o túmulo de Jesus, se é que é mesmo, né? O tanque de Betesda, se é que é mesmo aquilo ali. Tudo é muito bonito. Mas por trás dessa existe um interesse financeiro muito grande. Qual é? Você numa dessa, levar lá 100 pessoas e sair com 150 mil limpinho, você mesmo fez o turismo todo e foi tudo de graça para você e para sua família, qual pessoa que não quer isso? Mas seria isso o evangelho, meus irmãos? Seria isso o evangelho? E ele estava dizendo, ô pastor, posso falar isso com vocês, né? Só não vê essas palestras, esses convites toda hora para ir na Águas de Lindóia. O grande fogo para isso, fogo para aquilo. Águas de Lindóia e diversas cidades, lugares, hotéis bons do Brasil todo. Vê ou não vê? Então, gozado, quando é que esses eventos acontecem? No meio da semana, de segunda a sexta. Mas o povo comum, o povo simples, que trabalha, não dá para pegar uma semana, não tem feira nem nada e ir para um lugar desses. Porque a maior parte do povo de Deus trabalha ou não trabalha? Mas é um evento calculado, pensado para levar gente que tem condições de ir, que não precisa trabalhar. Então aqueles eventos que pega de segunda a sexta, em semanas que não tem feriado, não tem nada, só vai quem tem dinheiro, sim ou não? Então consegue levar lá muitas pessoas. Aquele evento, fogo para isso, aquele festival, aquela coisa, e receba. Porém, já está contratado que 15% de tudo que tem lá, que entra lá, já é do líder principal que se organizou, que preparou, que fez tudo isso. Vocês entendem isso ou não? Então a gente está vendo, nós estamos vendo um cenário, igreja parece que não é mais igreja. As finalidades da palavra de Deus estão sendo desvirtuadas, um comércio, uma confusão enorme, um interesse financeiro muito grande. Está envolvido, entranhado no meio das igrejas, no meio do evangelho. Agora, igreja é coluna e baluarte da verdade, presta atenção. Igreja é corpo de Cristo, diz a palavra de Deus. É um lugar onde não pode enganar as pessoas, onde não tem interesse político, onde não tem interesse financeiro, onde não tem exploração, senão não é igreja. Então cada pessoa responsável por uma igreja tem que ser sincero de coração, tem que falar a verdade, tem que ensinar o evangelho. O que passa disso não é igreja, já virou empresa. Sim ou não? Já virou empresa. Vocês estão acompanhando esse movimento todo da Lava Jato, não estão?
E por incrível que pareça, 2 igrejas centenárias aqui do Brasil, com as suas lideranças, estão envolvidas na Lava Jato, meus irmãos. Essas lideranças se envolveram com os políticos e descobriu-se lá o quê? Que também elas receberam dinheiro de propina. 2 igrejas centenárias. Quando eu falo centenárias, é que tem mais de 100 anos aqui no Brasil. Mais de 100 anos no Brasil. Agora, eu não posso aceitar que uma liderança que tem 800, 1.000, 2.000 igrejas no seu domínio, pode estar envolvido com a política e Lava Jato e recebendo propina para a igreja, meus irmãos. Vocês aceitam isso? Não dá. Agora, por que isso existe? Porque essa gente que tem muitas dezenas e centenas de igrejas, eles têm garantia de eleição de certos políticos. Eles têm. Então eles se envolvem com certos políticos. Não adianta aparecer na televisão brigando, xingando, falando um montão de coisa, porque todos esses que aparecem lá tem gente envolvida politicamente na igreja deles. Agora, igreja e política não se envolve. Nenhum dos discípulos se envolveram em política. Jesus disse assim, ó, você dá a César o que é de César. O que aconteceu? Trouxeram uma esfinge, né? Que é uma moeda gravada com a gravação de César lá. Eles queriam pegar Jesus. Eles perguntaram para Jesus, querendo pegar Jesus para ter com que acusá-lo. É lícito pagar tributo a César? Jerusalém estava debaixo do Império Romano, tinha que pagar impostos a César. E Jesus, conhecendo o coração deles, me mostra aqui a moeda. De quem é essa inscrição? De quem é essa inscrição e essa gravura aqui? De César. Então, dai a César o que é de César. Não envolva a questão de fé, política e igreja. Não envolva isso. Mas, pastor, eles podem ajudar o senhor a ter um canal de televisão, mas você vai ficar preso com eles. Você vai ficar envolvidos com as práticas deles. Você vai ter o canal de televisão, mas você vai ficar na mão dessa gente. Você vai ficar na mão dessa gente. Quando eu trabalhava ali no centro da cidade, na hora do almoço eu queria orar um pouco, eu entrava numa igreja ali, eu vi o líder que aparece na televisão. Ele dizia assim, aqui nesse púlpito nunca vai subir um político. Ele falava isso que eu estou te falando, que política e religião e igreja não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas aí ele queria ter um canal de televisão, e ele conseguiu, só que ficou preso com todos esses políticos. Até conseguiu eleger alguns filhos dele, mas eu ouvi isso da boca dele. E a partir do momento que você está preso com isso, como é que eu vou pregar o evangelho se eu estou preso com uma coisa escusa, que compromete? Como é que eu vou pregar o evangelho se eu entreguei meu púlpito para um cara que nem crente é, não se sabe nem que religião que é? Ele veio ali fazer uma propaganda política, e eu estou apoiando, levando os meus membros, fazendo a cabeça deles a votar, porque eu garanto a votação nele em troca de favores. Como é que pode? Isso não é evangelho, meus irmãos. Vocês entendem isso? O pastor protege o rebanho. Então eu estou aqui para te proteger, para te ajudar, para falar. Não interessa se tem muita ou pouca gente, eu não estou atrás disso. O que importa é falar a verdade. Então, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus entra no templo e tem um monte de gente lá em nome de Deus. Mas lá dentro está um comércio, tem cambista, eles estão vendendo as coisas da religião o tempo todo. Você não percebe? O tempo todo eles querem te vender livros, isso, livro daquilo, compra isso, compra aquilo. O tempo todo quer enfiar na tua vida um monte de livro, um monte de coisa, um monte de produto. Fizeram do púlpito um balcão de vendas. O tempo todo eles querem vender. Sabe o que você precisa ter? Olha, eu já li mais de 1000 livros, já passei disso há muito. Tudo que você pode imaginar eu já li do evangelho, de todos. Mas cheguei a uma única conclusão. Porque quando você vê um livro, é bom ler livro, mas ali está a personalidade do escritor, a cabeça dele, o coração dele. E se não estiver em linha com a palavra de Deus, e você não está estabelecido na palavra, você vai pegar um monte de coisa da cabeça dele e achar que aquilo é verdade.
Se esse livro foi escrito lá nos Estados Unidos, onde eles vivem financeiramente bem melhor, que a maior parte dos livros de prosperidade vem de lá. Uma igreja próspera, onde eles têm salários muito melhores do que aqui no Brasil e condições de vida melhores que aqui. Então ele escreve um livro sobre prosperidade lá, mas ele não está vivendo o que o brasileiro vive aqui. Então vem aquela mentalidade para cá, você lê aquilo e acha que aquilo é verdade. Então eu cheguei a uma conclusão: você tem que ter 3 coisas importantes na tua mão. Primeiro, uma Bíblia. Eu gosto da versão atualizada no Brasil, da Sociedade Bíblica do Brasil. Segunda coisa, um dicionário bíblico. Terceira coisa, uma concordância bíblica. E ficar em cima disso trabalhando. Tem muitos livros que podem trazer muitas coisas? Tem. Mas em 40% de coisas boas, às vezes vem 60% da igreja, da doutrina dele, da cabeça do autor, do que ele quer alcançar, de revelações pessoais e não que estão na palavra de Deus. Então eles querem vender o tempo todo. Tem certos locais que você vai, é óleo ungido com cheiro de tal, cheiro isso, cheiro aquilo. É que nem uma casa de conveniências. Chega lá, olha aqui a rosa ungida, olha aqui o sal grosso, olha o saquinho do banho do descarrego, olha aqui o tijolinho da casa própria, olha aqui a chavinha da vitória. Compra, e para você obter tudo isso, sempre tem um custo, uma oferta X. Encontrou ali dentro do templo um comércio. Aqueles que tinham que estar ensinando a palavra de Deus, eles estavam ricos com tudo aquilo que se fazia em nome da religião. Aceita isso, queridos? Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Vamos lá, Jeremias capítulo 7. Vamos lá para o Velho Testamento. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 7. Deus está falando justamente isso. Eu não vou ler esse capítulo todo, mas vou ler só do versículo 8 a 11. Depois você lê do versículo 1 até o 15. Jeremias está dizendo assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar as abominações. Para aí, vamos ler o 11 também. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? Os vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. O que Deus está dizendo nesse capítulo 7 de Jeremias? Eles estavam explorando as pessoas, fazendo um monte de coisa enganosa no templo. Matando, adulterando, roubando, fazendo um monte de coisa. Depois eles iam no templo, e achavam que o templo ia proteger eles. E dizia assim: ó, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E Deus está dizendo que não adianta eu estar dentro do templo, não tem proteção nenhuma. Se eu estou envolvido com coisa errada, não tem proteção nenhuma. Se eu estou explorando alguém, o templo não vai proteger quem está explorando ninguém, quem está enganado, quem está fazendo coisa escondida, não vai proteger. Não adianta eu estar dentro do templo. Vocês entendem isso ou não? E próprio Deus disse que lá dentro ele via o quê? Eles também viam um covil de salteadores. Um covil de salteadores, né? Vamos a outra palavra, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma palavra simples, é continuando o que eu preguei domingo passado, para alertar você, e todos aqueles que nos acompanham pela internet vão ser alertados também. Segundo aos Coríntios capítulo 2. Ele começa a falar uma coisa extraordinária no capítulo 2, que eu quero ler desde o versículo de número 14. Ele fala assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo,
e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Ele faz uma pergunta: quem, porém, é suficiente para essas coisas? O que ele está dizendo? Que nós que estamos em Cristo, Deus sempre nos conduzirá em triunfo, e por meio de nós, Ele vai levar a fragrância do conhecimento dele, o bom perfume, através da pregação do Evangelho. A fragrância de Deus, o bom perfume, a verdade, é levada às pessoas através do conhecimento. Agora ele fala, quem é suficiente para isso? Ele revela uma coisa interessante, ele fala assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Então, meu irmão, eu conheço Jesus há uns 40 anos. Quando nós começamos há 40 anos, a igreja era uma coisa séria, uma coisa firme, uma coisa honesta. Você entende isso ou não? A coisa era muito séria. Não era esse cenário que você vê hoje. O Evangelho espalhou para muitas partes, mas muitas coisas que espalharam não é o Evangelho, não é o Evangelho. Mas quando você vê aquele quadro e a igreja de hoje, dá um susto. Surgiram os falsos apóstolos, mas quando a gente lia lá sobre as falsas doutrinas naquele tempo, há 40 anos atrás, a gente pensava que as falsas doutrinas vinham através do espiritismo, a gente já condenava o catolicismo, era sempre alguém que vinha de fora com coisas estranhas. Mas nesse tempo todo a gente vê que as piores falsas doutrinas vêm do meio evangélico, são estabelecidas dentro das pessoas no meio evangélico. Então Paulo diz: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Agora olha o coração de Paulo, eu quero que você entenda isso para ver o pastor do Salmo 23. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus. Então, meu irmão, todo pregador, ele fala na presença de Deus. Deus sabe a intenção do coração dele, se ele é verdadeiro ou não, se ele está agindo com honestidade ou não, se ele quer o crescimento e o aperfeiçoamento do povo, ou ele quer só o seu interesse próprio. Deus sabe, não dá para se esconder de Deus. Então Paulo está dizendo, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. O que Paulo diz? Nós estamos em Cristo e falamos na presença de Deus com sinceridade do que? Da parte do próprio Deus. Por quê? Naquele tempo já tinha bastante gente mercadejando, vendendo a palavra de Deus, vendendo as coisas de Deus, vendendo, fazendo mercado com a palavra de Deus. Então cuidado com as coisas que você ouve. Os testemunhos são bonitos. Olha, eu morava na favela, aí eu fiz isso, essa tal de fogueira, agora comprei uma BMW. Pelo amor de Deus, quem morava na favela que fez uma fogueira e já comprou uma BMW, como é que ganhou tanto dinheiro assim em pouco tempo? Só o seguro e o IPVA já é uma coisa que às vezes a pessoa não ganha num ano. Sim ou não? Não é? Então, tá vendo? Uns testemunhos, umas coisas doidas que só quem não pensa não enxerga, né? Você já viu isso ou não? Estão mercadejando a palavra de Deus, fazendo um comércio com a palavra de Deus. E vamos lá, 2 de Pedro, que nós lemos na semana passada. 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 a 3. Pedro dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá entre vós, no meio da igreja a coisa acontece, falsos mestres, que introduzirão ela dissimuladamente. O que é dissimular? É ocultar, encobrir, com astúcia, fingir, disfarçar. Então, olha aqui, eles introduzirão disfarçadamente, com astúcia, não é?
ocultamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem, de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então ele está dizendo que no meio do povo, no meio da igreja, surgirão falsos mestres, e já surgiram. Então eles vão trazer doutrinas destruidoras, dissimuladamente, disfarçadamente. Quem prega a palavra de Deus, ele não pode ter uma segunda intenção. O que é a segunda intenção? Bom, eu vou usar esse texto, ele está preparando o que vai falar, eu vou usar esse texto, mas eu preciso alcançar aquilo. Então eu vou mostrar esse lado da coisa quando eu for pregar, mas é aquilo que eu quero. Então eu vou desviar a coisa para aquilo ali, para alcançar o interesse que eu quero. Eu não vou interpretar corretamente o que está aqui. Eu vou ler isso, mas trazer uma interpretação que mexa com as pessoas, que faça com que elas façam o que eu quero. É a segunda intenção. A pessoa vem falar uma coisa, mas ele quer alcançar aquilo. É a segunda intenção. Não, quem prega não pode ter segunda intenção. Ou fala a verdade de acordo com aquilo que ele entende, claramente expõe. Ou não tem como você pegar certos textos. Que nem aquele lá, o do sacrifício de Abraão. Abraão sacrificou, sacrifica você também. Abraão sacrificou. Deus pediu o filho dele, na hora que ele iria sacrificar, Deus falou: agora eu sei que você teme a Deus. Devolveu o filho para ele e substituiu o sacrifício dele por um cordeiro que Deus mesmo proveu. Então Abraão sacrificou. Vocês estão entendendo ou não? Agora eu posso pegar esse texto e dizer: Abraão deu o melhor que ele tinha, o filho dele, sacrifica tudo que você tem, conforme falamos domingo passado, tua casa, teu carro, seus rendimentos, seu caminhão, sua propriedade. Vocês viram esse vídeo ou não viram? Pegar a palavra de Deus para levar as pessoas a fazer coisas que não tem nada a ver com a verdade, induzi-las a um objetivo que eu quero alcançar. Esse é um dos textos mais usados. Depois que se pregou que Abraão sacrificou, virou uma epidemia de sacrificar. Sacrificar é tudo que tem, tua casa, teu carro, tudo que você tem. Você não pode usar um texto e enganar, você tem que falar a verdade com sinceridade da parte do próprio Deus, Paulo diz. Então haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Essas coisas que eles fazem traz destruição para as pessoas que praticaram, que se envolveram, que obedeceram, elas vão trazer destruição, elas vão sofrer dano na vida delas, elas vão sofrer feridas, elas vão ficar com a alma batida, vai haver um ferimento na vida delas, porque vai trazer heresias que trazem destruição para as pessoas, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Depois diz: e muitos seguirão, são muitos, uma multidão, seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão isso. Por que eles seguirão? Porque eles não conhecem a verdade. Eles estão cegos, eles estão empolgados com tudo aquilo que promete. Por isso que eu falo, o conhecimento da verdade é a tua proteção. O teu conhecimento é o que te protege e te liberta. A verdade é que liberta a gente. Quem não conhece a palavra vai acreditar em qualquer coisa. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos, não são poucos. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Você fala do evangelho, fala de ser crente, todo pastor é ladrão, só pede dinheiro, só faz isso. Condeno tudo. Você vai falar de Jesus, eles não querem saber, porque eles veem essas coisas na televisão e acham que igreja é aquilo, é um cara chorando na televisão, pedindo 1 milhão de oferta, fazendo campanha do Salmo, não, fazendo campanha da passagem de Jesus, né? E pescou, quando puxou a rede, veio 153 grandes peixes. Então eu preciso de 30 mil pessoas com 153 reais. Aí você manda esses 153 reais para mim, eu vou mandar um peixinho em envelope para você. Vocês estão entendendo ou não? Olha que coisa, meus irmãos. E seguirão as suas práticas libertinas, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, e movidos por avareza.
E movidos por avareza. E movidos por avareza. Farão comércio de vocês. Com o quê? Com palavras fictícias. Já expliquei o que é uma palavra fictícia. O que é isso? É criar uma ilusão, né? É uma coisa, é trabalhar na imaginação da pessoa, é criar um cenário que a pessoa entra naquilo mentalmente, pensando que está crendo, e fica iludida com aquilo, fica encantada, né? E ela obedece, ela faz, ela está acreditando piamente que tudo aquilo é verdade. Então é um trabalho psicológico na imaginação dela, ela acredita e acha muito bonito e obedece, sendo iludida com palavras fictícias. Vou ler de novo. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, com palavras de ilusão, com palavras que trabalham na imaginação, cria aquele cenário, aquele teatro todo, mexe com as emoções das pessoas, algumas até choram pelas músicas, né? E depois da ilusão eles trabalham na mente delas, essas pessoas se tornam pessoas na mão deles. E movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, presta atenção. Alguém diria, por que Deus já não acaba com tudo? Não, Deus é sábio. Para eles o juízo lavrado a longo tempo, não tarda. E a sua destruição não dorme. Então, é uma coisa que é um longo tempo, que isso vai ficar. Agora, aquele que está firmado na verdade não vai ser enganado. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não ouvem voz de estranhos. Não ouvem voz de estranhos. Então, uma coisa que vai perdurar um bom tempo, muitos anos, muitas décadas. Vai perdurar. Entende isso ou não? Agora volta para o texto onde nós começamos, Mateus 21. E Jesus chegou e entrou no templo. O que ele encontrou lá? Versículo 12. Mateus 21, 12. E tendo entrado no templo. Imagine Jesus entrando lá, Deus, homem, entrando no lugar da oração. Daqui a pouco ele entra lá, ele vê um monte de gente vendendo coisas, trocando dinheiro, um comércio, ninguém preocupado com a verdade. Porque naquele tempo era só lei. Aquilo um comércio, o lucro, os escribas, os fariseus, os mestres que ensinavam tudo contente. Por todo o resultado financeiro que lá dentro do templo, que era a casa de oração, estava acontecendo, todo mundo contente, aquilo virou uma coisa, virou normal, virou uma coisa boa para a liderança toda religiosa. Isso aqui, é isso aqui, virou isso. Então Jesus está entrando lá. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou. Foi o único texto que Jesus perdeu a paciência com a turma, né? Entende isso ou não? Então, entrou lá e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha aquele comércio correndo dentro da igreja, dentro do templo. Também derrubou a mesa dos cambistas, né? Os cambistas estavam lá trocando moeda estrangeira pela moeda nacional, fazendo aquele câmbio, tendo grandes lucros dentro do lugar que teria que ser chamado casa de oração. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Por que eles estavam vendendo pombas? Já te expliquei. Porque os animais ali, você vai ver na lei, vários animais eram sacrificados. Então, eles iam de fora, já tinha dentro do templo mesmo as lojinhas. O lugar de vender coxinha, os livros, as coisas, o comércio. Você entende ou não? Falei em coxinha, deu fome, hein? Eu gosto de coxinha, você gosta? Porque eu fui falar em coxinha. Mas ele encontrou ali todo mundo fazendo aquele comércio. Olha aqui, meus irmãos, essa caneta é ungida, R$1.000 pela fé em nome de Jesus. Para quem der, tudo que você assinar vai dar certo. Uma vez veio um irmão aqui na igreja, ele foi embora lá para o norte, né? Ele falou, pastor, eu vou te dar essa caneta de presente. Me deu uma canetinha, essa daqui acho que é melhor que a dele. E ele falou assim, sabe quanto custou, pastor? Eu falei, não, mas já pensei comigo, acho que eu sei. R$1.000.
Eu participei da campanha, pastor. Eu dei R$1.000 nessa caneta, enganado, pastor. Revoltado, passou do pescoço, por aqui, ó. Né? Encontrou Jesus. Eles estavam fazendo tudo aquilo ali. Olha, 3 CDs. Portanto, dá uma oferta. Olha, tem um jornalzinho aqui, é de graça, mas dá tanto para colaborar com o jornal. Você não vê isso diariamente? Né? Tudo tem um custo na casa de Deus. Tudo se paga. Tudo tem um custo. Então Jesus encontrou todo mundo fazendo aquele comércio ali, derrubou tudo, jogou a mesa dos cambistas, jogou as caixas das pombas para lá e disse-lhes: está escrito, olha lá o que ele diz: a minha casa será chamada a casa de um lugar de oração, de comunhão. A igreja não é parede, não é telhado. A igreja somos nós, as pessoas. Nós somos a igreja. Quando nós nos reunimos, a igreja está reunida. Mas a minha casa será chamada um lugar de oração, de contrição com Deus, de adoração, de comunhão, de intimidade com Deus, de exposição da palavra, onde Deus é o centro de tudo. Não um lugar de comércio, de venda, de lucros. Igreja não é empresa, meus irmãos, não é empresa. A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em quê? Covil de salteadores. Um covil de salteadores. O que é o salteador? O que rouba, o que oprime, o que toma, o que engana. Entende isso, meus irmãos? Então, olha, guarda o teu coração. Cuidado com aquilo que você ouve. Com que você se envolve. Aqui você não é escravo aqui da minha igreja. Aqui a gente não escraviza ninguém, mas seja esperto. Todos aqueles que ouvem pela internet, vive enfiado num lugar que pratica tudo isso. Você precisa começar a pensar, enxergar, para ser liberto, porque isso não é igreja, meus irmãos. Isso virou o quê? Uma empresa, o lugar da oração virou um lugar de covil de ladrões e salteadores. Vamos ficar em pé, vamos terminar. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Esse momento da oração, fique concentrado, né? Não dispersa não.